Irmãos e irmãs, que bom estarmos com toda a igreja neste segundo domingo da Páscoa, celebrando, como sempre, na Páscoa, no domingo, a vitória de Jesus sobre a morte. Estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Que Jesus disse: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo com toda a igreja este tempo bonito que é o tempo da Páscoa. Tudo na igreja se encontra, tem seu fundamento na Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte. É a igreja, então, celebrando esse mistério maior, que a fundamenta. Ela bebe desse mistério, ela sempre chega, volta de novo a esse mistério que é, por sua vez, o seu ápice. Jesus ressuscitou, como vimos no Evangelho, e vai ao encontro dos seus. Ele se faz presente e sua presença, o que é que ela causa? Em primeiro lugar, alegria à comunidade reunida. Que dia que a comunidade está reunida? Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. A que horas? À tarde. Domingo. Domingo da ressurreição. Celebrar a Eucaristia, celebrar a missa aos domingos à tarde, é um gesto que vem lá da primeira ou das primeiras comunidades cristãs. Elas se reuniam no domingo à tarde para fazer a memória de Jesus, memória da sua morte e da sua ressurreição.
Vários aspectos nós precisamos compreender. Primeiro, que o ressuscitado é aquele que fora crucificado. Os sinais do escravo nas mãos e no lado atestam que ele é o que foi crucificado. Mas agora, estes sinais que eram de morte são de vitória. Segundo, ele vive para sempre. Nenhuma barreira poderá detê-lo. Portas e janelas fechadas não significam absolutamente nada para o ressuscitado. Ele é aquele que está em todos os lugares. É o novo estado dele, de Jesus ressuscitado. Ele não é mais o Jesus lá de Nazaré, que todos podiam tocar, ver, acompanhar. Não, ele agora é o Senhor. Ele está em todos os lugares. Nada é barreira para o encontro com ele. Nada pode detê-lo. E esse, claro, é um dado da nossa fé, não é? É um mistério que não se prova, não é? Fisicamente. Terceiro, ele comunica a paz e envia para a missão. A paz na Bíblia, nós sabemos que é a plenitude dos bens messiânicos. A paz é trabalho, moradia, saúde, alegria, aposentadoria, que não é uma concessão do governo, mas é lei, está na Constituição, é um direito do trabalhador, que me parece as coisas andam cada vez mais difíceis nessa perspectiva. E o povo continua sem esperança e sofrendo. Qual é a missão? A missão é a reconciliação, mediante o perdão. O perdão que acontece no acolhimento de Jesus. Está na força, não é, do Espírito do ressuscitado, não é? É o perdão que faz perdurar o projeto de Deus. A reconciliação que vai envolvendo a humanidade toda, o universo todo. Amor generoso e gratuito de Deus para toda a humanidade, capaz de pôr fim aos projetos egoístas do mundo, a mentira, a injustiça, o fechamento para o amor, a aceitação da palavra de Deus, não é? Da prática dele. Aí aparece a missão da igreja, promover a vida na superação das diferenças, fazendo com que a reconciliação gere vida e dignidade para todos. O mundo novo, que nasce da ressurreição, passa por aí. E nos deparamos, como a comunidade primeira se deparou, com a situação de Tomé, não é? Tomé não estava presente quando Jesus se manifestou pela primeira vez, por isso ele não acreditou. Por isso também que muitos não acreditam, muitos querem, como ele, como Tomé quis, provas materiais, tocar. Muitos querem uma religião de espetáculo, de grandeza, de milagres, de choro, sabe? Essa religião não existe, essa fé não existe. O que existe é a fé da comunidade, é o testemunho da comunidade. É por aí que nós vamos crescer na vida de fé. Então nós podemos comparar Tomé a muitos membros da comunidade que não acreditam no testemunho dos irmãos, que disseram, vimos o Senhor. É a prática, portanto, libertadora da comunidade, é a vida solidária, é a partilha com a distribuição dos bens, não é? Que vai levar a comunidade a amadurecer e, evidentemente, com Tomé, com os apóstolos de ontem, de hoje, de sempre, fazer a maior profissão de fé do Evangelho. Meu Senhor e Deus, e meu Deus. Quer dizer, Jesus ressuscitado é Senhor e Deus. Provas, não é? Concretas de que Jesus venceu a morte. Ele é Senhor e Deus. Bem-aventurados os que não precisam, portanto, de provas materiais, provas extraordinárias da ressurreição, mas que sustentam sua fé
precisamente na vida em comunidade, na Eucaristia, na oração, na solidariedade. E aí está o projeto para um mundo novo, né, que nasce do Evangelho, que nasce da ressurreição e que todos nós precisamos aprender e realizar. Terminando, nós podemos nos perguntar: quais gestos concretos estão marcando a vida da nossa igreja, das nossas comunidades, gestos de partilha, de egoísmo ou de violência e de morte? Que a vida da igreja, como pede ainda o Papa Francisco, seja uma vida marcada pela alegria, onde cada um descubra o seu lugar. Possam dizer de nós o que se dizia das primeiras comunidades. Vejam como eles se querem bem. Longe de nós, uma comunidade azeda, uma comunidade que não consegue caminhar na comunhão, reconhecer as diferenças, os valores, os ministérios. Que tristeza uma comunidade que põe barreiras, que não aceita, não acolhe aqueles que chegam. Vamos pensar e vamos meditar como é que nós vamos viver a vida nova da ressurreição. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.